Fala turma, enfermeiro Clóvis Rodrigues, diretamente do Rio de Janeiro. E hoje vai bombar. Hoje eu trouxe 3 feras da enfermagem para conversar um assunto de mega importância. Então nós vamos ter 3 dermatoterapeutas, mais 2 podiatras para discutir um assunto mega importante. Um assunto que eu acredito que gera muita dúvida na hora de conduzir o seu tratamento. Então eu trouxe 3 feras que nós vamos conversar sobre bolha nos pés da pessoa com diabetes. Devo romper? Cara, vai compartilhando essa live aí para as pessoas que você acha que é importante. Antes de mais nada, eu quero saber se o som está bom, se a imagem está boa, que vamos começar já uma live que, sem dúvida, vai trazer novos horizontes para o tratamento desse problemática de bolha nos pés da pessoa com diabetes. O som tá bom, a imagem está boa, só me dá só um retorno só, galera. Pega papel e caneta que hoje, com certeza, vamos tirar todas as dúvidas relacionadas a bolhas, em especial nos pés da pessoa portadora de diabetes. Vou chamar já os meus convidados para começar a desfrutar aí desse conhecimento aí deles aí. Vai compartilhando. Dona Ana Brito. Olá, boa noite. Só fera, só fera. Só fera. Doutora Juliana. Galera, vai compartilhando, tem muitas pérolas aí. Só tem fera aqui hoje. Vai compartilhando para as pessoas que você acha que é importante. Doutor Gabriel Teixeira, quarteto formado. Boa noite. Quarteto formado. Hoje é dia de pérola. Hoje é um assunto que eu acho mega importante. É um assunto, doutores, que eu recebo sempre aí o pessoal perguntando como é que vai conduzir. Nada mais justo de chamar 3 brabos, 3 feras, 3 enfermeiros de outro nível para discutir sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito aí a disponibilidade de vocês para a gente discutir um assunto de mega importância. E vamos desfrutar, acho que a ideia aqui é conseguir, dentro desse período do Instagram aí, a gente, quem sabe, desenhar uma linha de cuidado aí para essa problemática. Eu acredito que seja uma dor de cabeça, uma discussão. Acho que nós vamos ter ideia aqui, bem particular, que vai agregar no conhecimento de cada um aí. Antes de mais nada, eu vou deixar vocês à vontade aí, para vocês se apresentar, quem são vocês, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Quem prefere, quem vai começar? Carioca, baiana, é gaúcho emprestado, né? Vamos lá. Deixa primeiro para as gurias. Então vamos lá. Oi, Ju! Satisfação incrível estar aqui com vocês. Né? A gente diz que a gente tem que andar com gente grande para se sentir grande. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui com o enfermeiro Clóvis, enfermeira Ju, que eu admiro bastante, enfermeiro Gabriel também, que acompanha já o trabalho há um tempo. E eu sou Ana Carla, enfermeira, né, desde o ano de 2009, sou daqui de Salvador, Bahia. Enfermeira de assistencial, ambiente hospitalar, tem também consultório e atendimento domiciliar. E aí estamos aqui juntos, né, para discutir essa temática incrível hoje. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, show de bola. E aí, Ju? Maravilha, Ana, gente, boa noite, um prazer imenso. A gente estava querendo aí compartilhar uma live há algum tempo, né, Clóvis? Prazer imenso estar aqui e discutindo também só com feras, e vamos aí somar conhecimento, explodir conteúdo e auxiliar, né, todos aqueles que estão aqui buscando entender melhor todos esses problemas em relação a bolhas, a fé, pacientes diabéticos. Estamos aqui para isso. Show de bola. Doutor Gabriel Teixeira. Doutor Gabriel, acho que deu uma bugada na internet dele. Acho que deu uma bugada. Deu. Mas, galera, cara, que honra
Essa live está marcando aí, tem umas... Aí, doutor Gabriel chegou. Tá bugando a internet dele. Essa live aí eu tô para marcar já tem quase umas 3 semanas, mas eu fui adaptando a agenda de cada um de vocês, porque eu acho, na verdade, de grande importância estar com 3 profissionais do nível de vocês para discutir um assunto de extrema importância. Então, nós temos aqui hoje, galera, 3 dermatoterapeutas, 4 dermatoterapeutas e 3 podiatras. Então, vai ser um assunto bem interessante. Antes de a gente começar, galera, já compartilha essa live aí para 3, 4 amigos aí, para a gente enriquecer mais o conhecimento da galera aí. Essa temática, eu acho que é uma temática de grande importância. Então, para quanto mais pessoas conseguir compartilhar essa live chegar para mais pessoas a gente vai conseguir ajudar. Tanto o profissional que ainda tem alguma dificuldade no tratamento, quanto para o próprio paciente. Então, compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. O doutor Gabriel caiu aí, mas é porque ele está retornando aí para ele se apresentar. Mas vamos começar então. Aninha, vou começar por você. Vamos lá. Eu gostaria que você definisse um pouquinho aí para a gente, primeiro, para a gente entender, para a gente pegar uma linha de raciocínio, o que seria bolha? Como acontece essa formação de bolha? Você pode nos começar agora a brilhantar com a tua ideia, depois vem Ju, depois vem o Gabriel. Vamos lá. Então, doutor Clóvis, né, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui e definindo aí a bolha, né, que você pediu para eu definir, seria um descolamento, né, das camadas da pele e o acúmulo pode acontecer o acúmulo de líquido entre essas camadas. Esse líquido pode vir um líquido seroso, sanguinolento, purulento. Então, seria basicamente essa definição de bolhas. E ela pode acontecer por diversos fatores, né? Por uma queimadura, por uma fricção, por uma lesão por pressão. Então, são diversos fatores que podem levar a essa formação de bolhas nos pés. Show de bola. Doutor Gabriel, se apresenta aí, e no teu apresentar, eu já gostaria que você já definisse para a gente aí, no teu entendimento, o que é bolha, como ela se forma aí, para a gente começar a alinhar nossos pensamentos e começar a desenvolver um tratamento, vamos dizer assim. Gente, ao vivo acontece isso mesmo, né? Internet trava, cai conexão, mas enfim, acontece. Primeiramente, quero agradecer o convite do Dr. Clóvis, eu acho que é o segundo momento que a gente está fazendo live juntos. É uma honra, né, falar um pouquinho sobre o que eu mais amo, né, pé diabético, podiatria. Falar um pouquinho quem eu sou, né, sou enfermeiro Gabriel, sou formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Hoje moro no Rio Grande do Sul, aqui no extremo sul do país, um pouquinho frio, né? Aqui a gente tem gente da Bahia, do Rio, tem de tudo isso daí que é bom. Sou laserterapeuta, sou podiatra, sou dermato, e aqui no Rio Grande do Sul sou responsável dentro de um hospital privado pelo setor de pele, então parte de ostomizados, parte de prevenção e tratamento de feridas, tanto paciente internado como paciente ambulatorial também. Tem até uma mãe de um paciente aqui. Oi, Iracema, pode estar compartilhando, gente. Antes de a gente continuar, aqui embaixo tem um aviãozinho, tá? Compartilha para o maior número de pessoas, é um tema extremamente rico, né? Falar sobre paciente portador de pé diabético, flictema, bolha, enfim. Acho que muita gente fala sobre esse tema, mas de certa forma é um pouco tabu, né? Será que a gente rompe? Será que a gente não rompe? E isso daí eu creio que é o intuito realmente da live de hoje, que o Dr. Clóvis chamou a gente para a gente estar conversando um pouquinho sobre isso. Gente, o que seria flictema? O que seria bolha, né? No meu entendimento, é quando a gente tem a epiderme e a derme, né? Que é a camada da pele, e ela tem um descolamento, né? Quando essa epiderme e a derme, ela se desgruda, essa camada basal. Pode ser por diversos fatores, né? O mais conhecido dentre eles é realmente por uma queimadura, né? Pode ser de segundo grau, né? De primeiro grau não tem esse flictema. E no nosso caso de hoje, o pé diabético, devido realmente a vários fatores. O mais comum realmente é esse cisalhamento, né? Esse friccionar da pele
e tem um descolamento, e aí surge a bolha. E dentro de um paciente do pé diabético, é uma complexidade gigantesca, que é o que a gente vai estar conversando hoje. Show de bola. Ju, fica à vontade, se apresenta, fala um pouquinho o que você entende sobre tema, sobre bolha, que é sempre bom ouvir uma especialista em dermato e podiatra e trabalha num serviço muito importante aqui no Rio de Janeiro. Ju, fica à vontade, a casa é sua. Vou aproveitar aqui para divulgar o serviço. É sempre bom poder falar sobre podiatria e também falar sobre um serviço que, até onde a gente tem conhecimento, é o único serviço de podiatria, essencialmente, do Brasil, né? A gente tem alguns serviços de dermato, que também trazem o atendimento de podiatria, de cuidados aos pés, ao paciente diabético, mas de podiatria, essencialmente, é só o nosso lado da UERJ, que é um campo de atendimento do SUS. Então, a gente tem muito atendimento particular, privado de podiatria, mas no SUS é bem difícil de encontrar. Então, a gente está representando isso no Brasil, né? Iniciando isso com a equipe de professores lá da UERJ, professora Ariane Pires e professor Eugênio. E nós somos com o campo de formação também. Temos o curso de habilitação em podiatria, que agora somos especialização. Então, nós temos agora o curso de especialização em podiatria clínica, que iniciou agora em junho, a primeira turma, e estamos crescendo. Agora, falando a respeito da questão de bolhas, né, meus colegas aqui, Ana e Gabriel, falaram muito bem a respeito do descolamento, né, que é algo típico da bolha, é o que caracteriza. E é importante, né, puxando um pouco mais do gancho do paciente com diabetes, como o Gabriel começou a falar, a nossa realidade é encontrar essas bolhas principalmente ocasionadas por fricção, né, em decorrência ou do uso de um calçado inadequado, um calçado apertado, desconfortável, ausência do uso de meias, que possam estar também fazendo essa barreira, auxiliando na proteção do pé, ou muitas vezes em decorrência de um paciente com neuropatia diabética, a gente tem uma queimadura, né? Um paciente tem perda de sensibilidade e se expõe a determinados riscos, né? No caso do calçado mecânico, e em relação à queimadura, um risco físico térmico, né, em que muitas vezes o paciente pisa num chão quente e não sente, ou realmente sofre uma queimadura por algum acidente e não percebe, e aí a gente vai ter a formação da bolha em resposta a esses estímulos. Show de bola, show de bola. Galera, vocês já viram o nível de galera que está aqui para conversar sobre o assunto desse. Então, eu vou te pedir mais uma vezinha, compartilha, eu vou compartilhar para mais 5 pessoas, compartilha para mais 5 pessoas também. Vou compartilhar, já compartilhei, vou compartilhar mais. Nós vamos começar agora realmente a falar realmente de que cada um entende, o que faz na tua prática clínica. Vai ser bem bacana agora. Aí só foi um alinhamento para a gente entender mesmo o que é uma flictema, uma bolha. A gente explanou muito também bem, nesse caso do paciente portador diabético, quanto à neuropatia, que um dos problemas é relacionado realmente à fricção, né? E muitas vezes acontece uma calosidade, essa calosidade ela não é bem abordada e acaba surgindo essas bolhas. Aí vem a principal dúvida: devo romper? Não devo romper? Que essa que é a nossa ideia, a nossa discussão hoje vai ser sobre isso. Eu já peço a Ana, já peço ao doutor Gabriel, já peço a Ju, quem sabe a gente consegue desenhar uma linha de cuidado entre as 4 cabeças pensando e a gente começar a divulgar. Não é uma receita de bolo, não é algo que a gente preconiza, mas de repente é algo que vai conseguir ajudar os colegas que de repente estão com dúvida na hora de tratar um paciente que apresentou algum tipo de bolha e como é que ele vai conduzir. Porque se a gente pegar muito na internet, pesquisando, o que for, ainda nos traz muita dúvida. Eu devo romper, não devo romper, devo aspirar somente o líquido? Que essa é a ideia aqui, que cada um vai colocar seu ponto de vista. A Ana é uma amante aí
do tratamento de lesão por pressão. Acredito que acontece também na prática clínica dela. Ela vê muitos pacientes que desenvolvem bolhas nos pés. Pode ser por lesão por pressão, né? Lesão por pressão tipo 2, estágio 2, que evolui. Pode ser uma lesão tissular profunda, que vai fazer aquela bolha. Será que eu vou ter que romper? Então, é um assunto bem legal para a gente discutir e, quem sabe, a gente começar a definir algumas coisas e a gente conseguir ajudar o pessoal. Então, dentro dessa linha de raciocínio, Ana, você como expertise aí de dermatoterapeuta, Ana gosta muito dessa área de lesão por pressão, e a gente entende também que uma das etiologias da bolha, da flictema, é por conta de pressão. O que você nos orienta relacionado na tua parte clínica, relacionada às bolhas, relacionada ali na LPP, na lesão por pressão, como é que tu acha que deve conduzir, quais são os fatores que precisam ser avaliados para a gente conseguir desenhar uma métrica? Eu estou aqui com o meu caderninho, quem não pegou o caderninho, tem o caderninho. Modéstia esse enfermeiro, né? Conteúdo de qualidade a gente não pode deixar passar em branco, a gente tem que anotar. Bem modesto esse enfermeiro, né, minha gente? Bem modesto, Olha, bem modesto. Bem modesto esse enfermeiro Clóvis. Bem modesto, vocês não acham? Então, enfermeiro Clóvis, como muito bem falado por você, não é uma receita de bolo, né? A minha prática está relacionada ao ambiente hospitalar, ao consultório e ao atendimento domiciliar. E aí você me pergunta, Ana, você conduz o tratamento exatamente da mesma forma em todas as áreas de atendimento? Aí eu digo, depende. O paciente no ambiente hospitalar tem toda uma estrutura, né? Tem todo um arsenal, né, de profissionais, de procedimentos que podem ser realizados de forma imediata ou da forma mais rápida possível. Então, se eu avalio um paciente, por exemplo, com uma lesão tissular profunda no ambiente hospitalar, com bolhas, né, e essa bolha tem um líquido claro, eu não vou estourar essa bolha. Eu vou manter, esse organismo vai absorver esse líquido e tá tudo ok, né? As medidas estão relacionadas a outros fatores que não estourar a bolha. Mas se esse paciente tem uma bolha e esse líquido é sanguinolento, é purulento, eu já penso de uma outra forma, né? Eu vou expor, se ele tá purulento, tá sanguinolento, já é sinal de que tem complicação, que tem alteração, né? O sangramento é um sinal de infecção. Eu vou deixar meu paciente exposto a essa infecção. Eu vou deixar meu paciente com esse sangue aglomerado naquele local, né? E ao mesmo tempo eu penso, né? Eu posso estar manipulando essa lesão de forma aleatória, né? Então é um procedimento que deve ser discutido, né? Juntamente com a equipe multi, né? Principalmente aí o médico vascular, o médico que está acompanhando esse paciente, para a gente definir qual a melhor conduta para esse paciente. Mas eu penso que, né, analisando de forma grosseira, de forma aleatória, porque cada caso é um caso, que eu devo sim, né, pelo menos aspirar esse líquido, retirar esse líquido sanguinolento, purulento que está nessa bolha, para que meu paciente, meu cliente não venha evoluir com complicações relacionadas a esse sangramento no leito dessa lesão. Né? Mas são casos que a gente precisa avaliar. Né? Se eu vou romper, se eu vou simplesmente aspirar, se eu vou, né, abrir essa lesão para poder definir melhores condutas. Então, são casos pessoais, detalhados, são detalhes de cada paciente que a gente precisa avaliar. Né? Então, não tem receita, não tem fórmula geral para todos os pacientes, é avaliar. Show. Ju, fica à vontade, Ju. Fica à vontade. Então, só para te definir aqui, uma da etiologia da bolha é por conta de pressão, tá ok? E aí eu vou aqui anotando aqui para fazer a anotação aqui para ver se a gente consegue montar uma coisa legal aqui, tá? Fica à vontade, Ju. Concordo com tudo que a Ana pontuou. Acho que é importante a gente tentar, de alguma forma, mesmo com a bolha íntegra, a gente tentar avaliar o tipo de conteúdo que a gente pode esperar no contexto de um rompimento, é algo importante. E no contexto do paciente com diabetes, pensando no pé, tem outros também fatores que a gente precisa avaliar nessa tomada de decisão.
Também reforço que não é uma receita de bolo, né? Eu acho que todo mundo já deve ter entendido o motivo com a explanação da Ana. Mas em relação ao paciente com diabetes e ao pé, é importante a gente pensar na vascularização, porque é algo que vai impactar, né? A partir do momento que a gente rompe uma bolha, a gente está abrindo uma porta e que muitas vezes a gente vai ter um grande desafio de cicatrização no contexto de um paciente com doença arterial obstrutiva periférica. Além disso, num paciente com glicemia descompensada, a gente também vai ter um prognóstico ruim, porque um paciente com glicemia descompensada vai ter uma tendência a tornar aquela ferida uma ferida de difícil cicatrização. Então, de uma bolha, a gente gera uma ferida, e muitas vezes uma ferida aguda, a gente separa uma ferida de difícil cicatrização. Além disso, os fatores sociais também vão impactar muito nessa tomada de decisão. Então, se a gente tem um paciente que tem acesso a tratamento, é um paciente bem orientado, um paciente que tem suporte familiar, que vai ter acesso a um profissional especializado, acesso a coberturas, a correlatos, qual seja a necessidade de oclusão dessa ferida que vai se formar com o rompimento, também é algo que precisamos levar em consideração. A partir do momento que a gente retira a pele da bolha, a gente está criando uma ferida que vai precisar ser manejada. Então, prescrição, avaliação, acompanhamento. Então, todos esses fatores a gente vai ter que levar em consideração. Além disso, a gente também tem que avaliar o estado dessa bolha, né? Se a gente encontra uma bolha íntegra e, como a Ana falou, com um conteúdo, a princípio, seroso, sem grandes sinais de alerta, como pus ou sangramento, a gente pode manter essa bolha que ela vai remitir, né? Ou a gente pode até aspirar o seu conteúdo e mantendo aquela pele, né? Se a gente verificar que a qualidade da pele, né? A pele está íntegra, a gente pode conseguir manter aquela pele de forma a proteger toda a parte lesionada abaixo dela. Mas todos os fatores que eu falei vão impactar. Então, muitas vezes você tem uma bolha com conteúdo ok, mas você tem um paciente com uma glicemia péssima, com uma má adesão ao tratamento de longa data, doença arterial obstrutiva periférica, neuropatia. Então, o paciente pode apresentar piora e só perceber ao ver a lesão. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração. E quanto pior o quadro clínico, né, mais provável a gente ser mais conservador, né, nessa conduta. Show de bola. Galera, eu só desativei o comentário, que aí fica mais fácil para vocês ver o rostinho da Ju, ver o rostinho do Dr. Gabriel. Pode fazer pergunta. Aqui tem um localzinho aqui que você consegue colocar sua perguntinha ali. Coloque sua perguntinha ali que a gente vai respondendo. O importante é que vocês saiam daqui hoje com o mínimo de dúvida possível, porque é um assunto bem gostoso de discutir. Os profissionais aqui que estão aqui, profissionais realmente com uma bagagem muito grande, todo cuidado de tratamento de lesão, né? Tratamento do paciente com lesão. Então, fica à vontade. Compartilha a live, faz pergunta, que essa é a hora. Então, Gabriel, a casa é sua. Eu acho que as gurias já falaram demais, né? Falaram, não tem mais o que dizer. Realmente, gente, tratar feridas, tratar paciente portador de lesão não é uma receita de bolo, né? Meio que a gente banaliza muito isso, né? As pessoas gostam muito de algo bem definido. Para isso é isso, para isso é aquilo, para isso é outro. Não, não é assim. Eu falo isso até para a gente, quanto profissional, né? Porque enquanto a gente está em processo de formação, na verdade, o estudo e o aperfeiçoamento nunca acaba. A gente sempre continua estudando, sempre sai atualizações, guidelines novos, aquilo que a gente hoje está falando como um padrão, de repente amanhã pode mudar, porque tem algo novo, já sai um artigo diferente. Então, não existe, gente, receita de bolo, porque cada paciente, cada indivíduo é único. Hoje, eu não faço mais atendimentos particulares, hoje eu sou responsável por um setor de um hospital privado, como eu disse, e eu tenho diversos pacientes portadores de pé diabético, e para cada paciente são condutas diferentes.
Então, não tem como eu dizer que para um flictema, às vezes com conteúdo seroso eu vou aspirar, às vezes eu não vou. Isso é muito relativo. O que eu falo na minha prática clínica, né? Não é o que o guideline, então, que a Sociedade Brasileira de Diabetes fala. O que eu, quanto profissional, faço. Quando um paciente está no domicílio, ele não tem o cuidado integral de um profissional de saúde. E isso é muito importante destacar, porque isso daí vai interferir diretamente. Mesmo que você vá no domicílio e você faça o curativo, você profissional, você está destinando meia hora, 1 hora, e os outros 23 horas do dia. Pode acontecer diversos fatores. Então, sempre quando eu vou atender um paciente domiciliar, que eu posso manter a integridade daquele flictema, eu vou manter. A não ser que tenha sinais flogísticos, sinais de infecção, eu não vou romper. Diferentemente do ambiente hospitalar, onde aquele indivíduo tem um cuidado integral, vários profissionais, uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Ali sim, independente dos fatores, se eu puder, eu vou estar rompendo. Porque a gente sabe que mesmo a gente mantendo a integridade daquele flictema, o organismo, caso aquela bolha, aquele flictema não tenha sinais de infecção, ele vai absorver. Mas quando a gente rompe, fazendo uma técnica séptica, fazendo com curativo asséptico, a evolução, o prognóstico de tratamento, de evolução daquela lesão é muito grande. E, lógico, isso é o básico, né? O que eu faço aqui dentro da minha prática clínica no Rio Grande do Sul. Lógico que você tem que verificar também outros fatores, como a nossa amiga Juliana disse muito bem. Fatores sociais extremamente importantes. Às vezes o paciente está no ambiente hospitalar e ele está com uma fragilidade. Ele não, por exemplo, o paciente na UTI, que não tem acesso ao esposo, não tem acesso à esposa, o emocional dele está abalado, isso daí vai interferir negativamente na evolução daquela lesão. Outro fator importante, a causa. O que eu gosto de falar sempre para os meus alunos, independente do tipo de lesão, você tem sempre que saber a causa. Geralmente, o paciente com um flictema hemático, seroso, purulento, enfim, serossanguinolento, nos pés, geralmente está associada à perda da sensibilidade protetora plantar, está associada à neuropatia, que da neuropatia vem um alto índice glicêmico, um descontrole glicêmico e principalmente a questão do sapato. Então as pessoas esquecem de avaliar o sapato, esquecem de avaliar a marcha da pessoa. Isso é extremamente importante para você definir o plano terapêutico. Se tu não faz o offload, se tu não faz o alívio de carga, se tu não faz o alívio de pressão, você, mesmo no ambiente hospitalar, você está abrindo uma porta de entrada por uma infecção e ele vai manter o mesmo sapato, o mesmo calçado. Então você não está tirando a causa. Então, se é uma lesão pressão, se é uma queimadura, se é um pé diabético, se é um skin tears, depende da lesão, você sempre tem que incluir no plano terapêutico o tratamento da causa. Então, no paciente portador de diabetes, se tu não faz o controle glicêmico, não vai melhorar. Se você numa queimadura, você não tira a etiologia, que é o calor, a pessoa não vai melhorar. E na lesão pressão, se tu não faz a mudança de decúbito, tu não precisa, tu vai colocar um multicamada, mas se tu não faz a mudança de decúbito, se tu não faz uma reposição hipoproteica e hipercalórica, o paciente não vai melhorar. Então, o que a gente consegue definir em relação a isso, eu creio que na minha prática clínica é muito da onde o paciente está inserido. Se é no ambiente hospitalar ou se é no ambiente domiciliar. Se ele está no ambiente domiciliar, eu vou tentar ao máximo manter íntegro aquele flictema, caso não tenha sinais de infecção. Mas dentro do ambiente hospitalar, onde eu vou conseguir manejar de forma séptica o prognóstico e a evolução daquela lesão muito grande. Lógico que isso é um parecer meu, meramente meu, mas isso daí varia em cada profissional, em cada prática clínica de cada um. Super concordo com sua fala, enfermeiro. Super concordo, né? E a gente está avaliando, logicamente, a causa, né? Lá no ambiente, aliás, em qualquer ambiente, né? Seja no consultório, no hospital, no domicílio, a gente está aplicando o processo de enfermagem.
né, levantar aqueles problemas, fazer o diagnóstico, prescrição de cuidados. No ambiente hospitalar, um ponto, enquanto você estava falando, é a gente fazer o planejamento da alta desse paciente. Né? Como você falou, não adianta eu fazer né, romper essa bolha, não tratar a causa, não inserir a família no processo do cuidado, né, para que ela esteja preparada para conduzir esse tratamento no ambiente domiciliar, né, ou se for o caso, né, porque em muitos casos o paciente sai com home care, ou tem condições de estar fazendo esse tratamento no ambulatório, então a gente fica bem tranquilo, é bem suave. Mas e aquela família que vai conduzir o tratamento no ambiente domiciliar, né? O próprio esposo, a própria esposa vai fazer esse curativo, então a gente realmente, de fato, tem que pensar, inserir essa família, orientar e planejar essa alta para que isso não se torne um grande problema e que ele não retorne também com um problema ainda maior, não é verdade? Então, isso também tem que ser pensado. Muito importante sobre o que o Gabriel falou, que essa tomada de decisão é totalmente impactada com essas diferenças de ambiente e pensando não só em trazer um conteúdo para profissionais, porque a gente realmente começou a nossa fala falando um pouquinho sobre a nossa tomada de decisão no nosso atendimento, né, no contexto do nosso atendimento, dos nossos serviços, mas pensando aqui num conteúdo para quem está tomando essa decisão em casa, verificou uma bolha em casa, um paciente que não é assistido por nenhum serviço, ou que apenas vai, né, pensando no paciente com diabetes. Vai na sua consulta com o endocrinologista, e muitas vezes ainda não precisou ou não teve acesso a um cirurgião vascular, e muito menos ao enfermeiro especialista, é importante a gente falar sobre o cuidado com essa bolha no domicílio, né? Como o Gabriel falou a respeito de não intervir nessa bolha com qualquer instrumental, não tem que intervir no domicílio, né? Essa tomada de decisão... Aquecer, né? Muitas vezes a gente até vê, né? Se eu aquecer no fogo, vou matar a bactéria, se eu colocar um álcool... Não, gente, não é. Queimar, né? Vou queimar com Galera, álcool. segura. Essa live, cara, é um conteúdo muito brabo, muito inteligência, tudo junto. A anotação tá comendo solta aqui, depois a gente vai liberar um possível direcionamento. Vamos ver se a galera tá perguntando alguma coisa. Cara, que live. Só mente pensante, mente brilhante. Galera, compartilha essa live, o assunto é muito interessante. Estamos com 3 pessoas aqui muito inteligentes nessa área. Então, é importante que vocês compartilhem essa live. A Ju já começou a falar algo muito importante, não só para o profissional que vai fazer essa abordagem, mas também para o paciente que percebe que tem alguma bolha nos pés ou em qualquer lugar, os cuidados necessários que você tem que ter. Então, aqui é live de milhões, Se tivesse que cobrar aí para ter um atendimento com esses profissionais, é live de milhões. Excelente, cara. Acho que as colocações de vocês, cara, é muito pertinente. É o que a gente vivencia, né, cara? E nós temos aí, se a gente for parar para pesquisar, até alguns guidelines fala também realmente bolhas que têm presença de líquidos purulentos, segunolentos, rompe, mas não é uma receita de bolo, né, cara? É você que está ali na hora de avaliar o teu cliente, de avaliar ele de forma integral e você saber tomar as decisões certas, né? Porque muitas vezes um colega pergunta, Gabriel, estou com um cliente assim, assado, o que eu faço? Eu rompo a bolha? Não é assim, porque você precisa fazer uma avaliação, como o Ju falou, como a Aninha falou, como o Dr. Gabriel falou. Você precisa avaliar parte vascular, precisa avaliar o controle glicêmico, avaliar o fator social, isso é muito importante. Então, você vê que não é assim, faz isso. Não tem como você direcionar, porque você tem que seguir vamos dizer, um conjunto de atividades para realmente você conseguir tomar a decisão. Então, essa live, Ju, Dr. Gabriel, Aninha, essa live é realmente para a gente conseguir passar para o pessoal, cara,
Antes de você pensar se vai romper ou não romper aquela bolha, vai drenar, não vai tirar o teto da bolha, não vai, pô, você precisa avaliar isso. Qual é a causa da bolha? Qual é a etiologia? Ela foi por conta de uma hiperpressão. Cara, tem que tirar essa hiperpressão. E agora? Vai ter que avaliar o quê? Isso, isso e isso. Então, a ideia dessa live, cara, que eu agradeço muito, mais uma vez, vocês três, em disponibilizar o tempo de vocês, que é muito precioso, o tempo é precioso, e vocês, mega ainda, para você estar contribuindo com o conhecimento de vocês. Cara, só gratidão para você. Galera, compartilha, que tem muito conteúdo de primeira aí. Ó, sobre um assunto, Dr. Clóvis, importante também destacar que a doutora Juliana falou na questão da etiologia ser por queimadura, não só por fricção, então por cisalhamento. Algo que eu vejo bastante também com os meus pacientes é a questão do escalda-pés. Nada contra os escalda-pés, eu acho que tem sim os seus benefícios, a questão do relaxamento, do spa, mas quando a gente fala, já que o intuito da live é a questão do paciente portador de pé diabético, falando um pouquinho sobre a diabetes, né, a questão do pé diabético, ela é uma doença crônica degenerativa. Então, infelizmente, não tem cura. O paciente portador de diabetes, se não se cuidar, pode evoluir para um pé diabético e ele tende a degenerar, ou seja, ele afeta a longo prazo, ele gera um processo inflamatório que vai começar a degenerar e, infelizmente, é silencioso. Então, a pessoa, hoje aqui na live, a gente está com 18 pessoas, pode ter alguém aqui que é diabético e não sabe. Então, o que eu falo para vocês? Faça avaliação diária, né? Olhe os pés, use de preferência meias brancas. Por que meias brancas? Que caso tenha algum sangramento, algo do tipo, você consegue visualizar. E, principalmente, se possível, fazer o exame da avaliação da sensibilidade com algum profissional podiatra, dermato, enfim, estomaterapeuta, porque é importante, principalmente para quem é diabético, pelo menos uma vez por ano. Porque caso aquela pessoa tenha perda da sensibilidade, o que é a perda da sensibilidade protetora dos pés? A pessoa para de sentir. As fibras, elas entram em morte, né? As fibras, devido ao processo inflamatório do nível glicêmico elevado. Então, a pessoa, ela perde aquela sensibilidade, uma vez que o neurônio morre, ele não se regenera. Então, a pessoa que tem já o diagnóstico da neuropatia tem que ter um cuidado redobrado, triplicado, quadruplicado. Por quê? É um paciente em alto risco de ulcerar, desenvolver um flectema e tem, inclusive, de levar uma amputação por um simples escalda-pés. Ou então por uma tinea-pés, uma frieira, algo do tipo. Então, paciente em risco. Esse paciente em risco é atendido pelo profissional podiatra, estômago, dermato. Por que eu sou contra o escalda-pés no paciente portador de pé diabético? Porque ele não vai sentir a temperatura da água. E ele vai se queimar. E aí vai vir para mim com queimadura, às vezes, 2º, 3º grau. Porque ele não vai sentir. E aí está o risco, porque a pessoa não tem a informação, não tem... Eu estou falando, fazendo uma crítica com a gente também, enquanto profissional. Os pacientes, eles carecem de informação. Você, quando vai atender um paciente, hoje, sendo podiatra, o meu olhar é mais direcionado a esse público. Mas enquanto eu não era podiatra, eu não olhava para os pés dos meus clientes. E não falava para eles olharem diariamente. E isso é importante, que a doutora Juliana falou, da rede de apoio. Por quê? O paciente que tem pé diabético, ele tem a perda da sensibilidade protetora plantar, mas o paciente ele não tem só a complicação do pé diabético. Ele tem uma retinopatia, ele tem uma nefropatia, ele tem uma baixa acuidade visual. Então, como que na tua conduta, no teu plano terapêutico, você vai falar para o paciente que é portador de pé diabético para ele ver os pés dele, se ele não enxerga? Cadê a rede de apoio? Então, é importante a gente ter esse olhar empírico e sensível ao paciente.
Isso que nos difere dos outros profissionais. Nada contra as outras profissões, mas o profissional enfermeiro, generalista, né, por si só, ele é diferenciado das outras profissões porque a gente tem um olhar holístico. A gente não olha só o paciente pré-diabético, a gente não olha só a úlcera, a gente não olha só a úlcera venosa, a lesão pressão. A gente olha ele como um todo, olha, pega na mão dele, fala com ele, conversa. Isso nos difere. Então, quando vocês forem, não só para a gente, né, mas para quem está escutando a live, quando a gente for atender um paciente, não olha só para o pé. Olha para ele. Às vezes ele está com formigamento, às vezes ele já está com uma câimbra, um sinal clínico de neuropatia, início de neuropatia, e são sinais que você poderia estar encaminhando para o neurologista, que já iria retardar a evolução dessa neuropatia. Então, é importante a gente avaliar, não só a bolha, é importante? Muito importante, porque é um sinal clínico achado de uma causa. E qual foi a causa? Diabetes. E às vezes ele nem sabe, não fez uma hemoglobina glicada, não fez um exame de sangue, não sabe a alimentação, o que pode comer, o que não pode. E Gabriel, aproveitando, diga, Clóvis. Não, pode ir falar, Ju. E depois tem algumas perguntinhas que eu vou jogar as perguntinhas pra gente aí. Mas pode falar. Fica à vontade. Queria complementar o que o Gabriel falou, assim, dizendo um pouco sobre um pouquinho da minha prática clínica. E eu já observei aqui na live, que nos assistindo também tem a enfermeira Kelly lá do serviço. Um beijo, Kelly. Que poderia também confirmar tudo que a gente vê no serviço, que as intercorrências, os problemas relacionados ao pé do paciente com diabetes, eles acontecem de forma acidental, é quando menos se espera. Não é porque o paciente cometeu uma grande aventura, se expôs de uma forma óbvia e que o problema acontece. Ele é surpreendido pelo problema. Vou dar um exemplo. Paciente em uso de chinelo no asfalto do calor do Rio de Janeiro. Isso é um fato. Paciente andar descalço, a pessoa andar descalça na sua residência, né? Não estou falando andar descalço só na rua, mas andar descalço na sua casa, o que pode ser comum para muitas pessoas. Para um paciente com diabetes é um grande problema. Então, todos esses problemas, surgimento de bolha ou de qualquer problema que vai exigir essa observação, essa atenção aos pés, como o Gabriel pontuou, os acidentes, eles são, sim, menos espera uma situação corriqueira que para uma pessoa que não tem diabetes, que tem a sensibilidade do pé preservado, é muito comum e a pessoa não vai ter problemas. Para o paciente com diabetes, pode ser um acidente que vai mudar a vida dele, que vai trazer a perda do membro. Então, a gente ter esse olhar mais sensível para as questões do dia a dia que podem colocar essa pessoa, né, nesse cenário específico em risco, é uma atenção que nós, enquanto profissionais, precisamos ter. Um paciente andar de chinelo, tá andando de chinelo, ir para a praia, tirar o chinelo, andar na areia, isso pode ser um grande problema. O paciente andar descalço em casa pode ser um grande problema, que para muitos não é. Então, é importante ter esse olhar sensível e não olhar num cenário que em uma situação seria muito comum para qualquer pessoa e sem riscos, né? Mas ter esse olhar sensível, considerando as questões de um paciente com diabetes. Ouvindo. Ju, vou agora passar algumas perguntas, Aninha. Aí logo em seguida tu já vem falando da tua visão. Tá. Primeiro aqui é o enfermeiro Eldo, meu amigo lá de Minas Gerais. Excelente tema, profissionais top. Obrigado, Eldo, pela tua participação. Vamos ver aqui outra perguntinha. Silvana também, outra querida lá de Minas. Parabéns pela escolha do assunto. Obrigado. Beijo, só elogio. Silvana é top. Esse aí é um fera, cara. Aldair trabalha em UBS, cara. O cara faz um trabalho bem bacana. Ele concorda até hoje esse olhar para o pé de pessoas com diabetes. Eu quando já... Entendeu? Já está complicado. Então, já é uma coisa bem complicada. Aninha, fala aí, Aninha. Dá tua versão.
da minha vivência, né, no ambiente hospitalar. Vocês falaram aí sobre a questão do enfermeiro especialista, no caso de vocês aí, podiatras, mas é muito comum no ambiente hospitalar não se dar uma devida importância. Por exemplo, você vai fazer um curativo, né, do paciente com pé diabético, você vai fazer um curativo nesse pé do paciente diabético, e você não faz avaliação, você não faz a higiene entre os dedos, né, não avalia como é que esse paciente está deambulando e se ele realmente está colocando o pé no chão, enquanto, né, depois que a gente avalia, digamos que como ele se comporta no ambiente hospitalar é uma amostra grátis de como vai ser no ambiente de casa, né? Então, é uma oportunidade de a gente avaliar, observar e orientar para que, de fato, não venha acontecer essas complicações. E a gente fazer o mínimo, né? Que é o básico. Higienizar, limpar, secar, orientar como de fato deve ser feito, perceber qual é o calçado que ele está utilizando. Muitas vezes, né, aquela havaiana de dedo que todo mundo gosta de estar utilizando, que não é o mais adequado. Enfim, são diversos pontos que muitas vezes o olhar generalista deixa passar, né? E que a gente pode estar muito, muito atento para que livrar pacientes de grandes complicações. Show de bola. Esse assunto que o doutor Gabriel falou, a Juliana falou, a Aninha falou, é todo assunto que realmente são fatores que pode desenvolver ter uma bolha no pé, que é o nosso assunto de hoje. Então, bem colocado pelo doutor Gabriel, pela Ju, pela Aninha. Esses fatores, esse cuidado nós temos que ter, porque são os fatores que podem desencadear as bolhas nos pés. Então, quando a gente fala que é um atendimento, é uma avaliação de forma integral, ver o teu cliente por completo, em especial o paciente com diabetes, avaliar os pés, porque os pés são uma área que é de bastante agressão, que recebe constante agressão, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de realmente avaliar esses clientes, porque desenvolve muito rápido para uma complicação bem mais clássica que eu falo, bem mais grave, na verdade. Então, é de suma importância esse olhar diferenciado. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui perdida para aqui, ativar os comentários, mas top, só assunto mesmo de primeira. A gente agradece que o pessoal que está aqui presente, pode mandar suas dúvidas aí, que a ideia é essa aí da live. Ó, nas minhas anotações aqui, chegou mais uma perguntinha aqui, vamos ver logo aqui. Silvana de novo. Obrigado aí pela participação imensa aí, Silvana. Esse é um assunto que tem que ser discutido. Infelizmente, ainda temos profissionais que não conhecem. Esse assunto, Silvana, é de extrema importância, a gente sempre está discutindo sobre isso. Por isso que eu estou quase 3 semanas para fazer essa live, porque eu estou querendo ajeitar a agenda desses monstros aí que estão aí com você, que a gente hoje aí. Ó, eu comecei a fazer minhas anotações aqui. Ju, não saiu nada, Ju. Acho que a gente pode fazer com uma certa periodicidade. Ei. Com certeza. Eu acho que pode até montar uma vez por mês, quem sabe, né? Um canal, alguma coisa do tipo. Porque realmente, gente, a gente que ama, eu amo paciente com portador de diabetes, porque você ser aquele profissional que vai dar uma qualidade de vida para ele novamente é fora de série, porque a maioria dos pacientes que tem a úlcera em si, né? Aí não é, além da bolha do fluxema, a úlcera em si, muitas das vezes a última pessoa que ele vai ver é você. Ele já tentou de tudo, já foi para todos os profissionais, e a última esperança, e aquela esperança já bem baixa, na maioria dos casos, porque já foi para vascular, já foi para ortopedista, já foi para endócrino, já foi para tudo, e todo mundo falou, vamos amputar. E até o pessoal que me conhece, né, que trabalha comigo, já sabe que eu falo que não vai amputar. Deixa pelo menos eu tentar fazer o meu trabalho. E não tem segredo, gente. Do sucesso do tratamento, 80% é a educação e saúde. Ele entender que ele vai ter que mudar o estilo de vida dele, se ele quer o pé.
Então, às vezes, ele já teve uma amputação de um pé, ele tá só com aquele pé, ele tá depressivo, ele tá cabisbaixo, ele já vai para a tua consulta, ele não olha nos teus olhos. Então, de você olhar no olho dele, segurar na mão dele e falar assim, olha só, eu vou recuperar o seu pé. Mas, para eu conseguir recuperar o seu pé, não basta eu falar apenas. É uma via de mão dupla. É o que eu falar e o que você vai fazer em casa. Você está meia hora comigo, você está 1 hora comigo. As outras 23 horas é você que vai fazer. Então, eu só sou um meio. A ponta do iceberg. A base é você. Se você não mudar o teu estilo de vida, se você não fizer as condutas que eu estou falando, você não vai conseguir ter o retorno dos teus pés. Então, às vezes, o paciente está amputado, eu consigo recuperar, ele consegue fazer uma prótese, uma órtese, ele consegue andar novamente. Então, não tem dinheiro que pague você ser aquele profissional, às vezes o último, e olhar para ele e falar com ele, e a alegria no olhar dele que fala assim, muito obrigado. Então, gente, não tem preço que pague de você ser aquela pessoa que saiu da curva, né? Você saiu da estatística que aquele paciente ia amputar o pé. Você foi aquele instrumento guiado, enfim, foi inserido naquele local para transformar a vida dele e tenha certeza que você impactou ele pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque, como eu disse, 80% é educação. O tratar a ferida é difícil. Eu não posso falar que não é fácil, porque como a gente falou desde o início aqui, é uma complexidade, o escolher o produto final é a última coisa. É a última coisa, a anamnese, entender onde ele está inserido, o porquê que ele chegou naquele local, por que ele chegou naquela situação. Isso não é o mais difícil. O mais difícil é você fazer com que aquela ferida, aquela bolha não volte. E como que você vai conseguir fazer isso? Educando. Então, o enfermeiro é o educador em saúde. Não tem para onde fugir. A essência da educação está na gente. A gente vai ensinar para os técnicos, a gente vai ensinar para a família, a gente vai ensinar para o paciente. E paciente diabético é ensinar a cada troca de curativo. A cada troca. Não é uma vez e acabou. É isso, e reforça, 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 até o momento da aula. Exatamente. Show de bola. Olha só, vamos bater aqui para a gente conseguir alinhar. Tá? Live boa acaba rápido, né, cara? Já tá, vai fazer 1 hora já de live. Que isso? Faz até brincadeira. Mas vamos lá. Eu coloquei algumas coisinhas aqui só para te dar uma alinhada, que assim, acho que é o principal que a galera precisa fazer, até mesmo, como o Ju falou, a pessoa que está dentro de casa, que observou alguma bolha, algum fio na tua perna, alguma parte do corpo que ela tem que fazer. Primeiro, a gente tem que definir a etiologia, certo? Sim. E dentro das etiologias que eu coloquei aqui, eu coloquei como lesão, uma das causas é lesão por pressão, outra etiologia é o calo e calosidade, queimadura. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Porque aí depois eu vou colocar ali avaliação. Você precisa avaliar isso, 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 isso. A gente vai montando aqui, depois eu vou fazer de jeitinho, vou dar uma digitada, de repente a gente faz um post só com as orientações dos fera que está aqui, para a pessoa, quando vê, salvar no Instagram, para quando tiver com esse paciente, ter uma linha de raciocínio para chegar. Então, eu coloquei lesão por pressão, calo e calosidade, queimadura, alguma mais outra coisa que vocês queiram colocar? Eu acho que tá bem. Acho que a lesão por pressão vai contemplar a questão do calçado, né, da fricção. E acho que contempla bem. Acho que, de forma geral, você conseguiu descrever. Show de bola. Agora, avaliação. A gente precisa, diante de um paciente que tem com bolhas nos pés, a gente precisa avaliar a questão vascular, certo? Sim. A questão neuropática, neuropatia diabética, avaliar a questão da glicemia, controle glicêmico, sim, avaliar o fator social, avaliar o tipo de líquido que está ali, né, de secreção, o exudato, se é seroso, se é purulento, se é sanguinolento, e a causa, certo? E o cenário. Quer colocar mais alguma outra coisa? O cenário. Cenário? Onde ele está inserido. Se é no domicílio, né, no ambiente de estar lá. Sim, sim. Eu botei aqui
Botei aqui embaixo aqui, botei aqui. É, Faz muita diferença, muita diferença. show. Outra coisa que eu coloquei aqui, primeiro, a gente vê etiologia. Segundo, tivesse um passo a passo, avaliar essas vascular, neuropatia, glicemia, fatores sociais, o cenário que ele está inserido, a causa, o tipo de secreção de líquido que esteja ali naquela lesão. E o tratamento, entre aspas, uma equipe multiprofissionais, precisa ter esse contato com a equipe multiprofissionais, tratar a causa, como o doutor Gabriel falou, não adianta você querer tratar, como todos vocês falaram, né? Tratar o problema da bolsa, você tem que tratar a causa. E, entre aspas, a gente precisa definir até melhor na hora de falar, né? Se a gente tem uma bolha com um líquido seroso, a gente avaliando aquela questão, se não tiver, a gente pode manter aquela bolha, certo? Eu acho que existe três viés, doutor. Eu acho que existe três viés, né? Ou tu mantém a bolha, ou tu rompe, ou tu aspira o exudato. Saber qual desses três tu vai fazer, tu tem que avaliar. E no domicílio, não romper. Domiciliar, de preferência, manter. É o que eu coloquei aqui. E depois a gente define melhor, porque essa parte de romper ou não romper, teoricamente, na minha prática clínica, eu falei que botei a planinha. Se eu pego uma bolha nos pés ali, que não esteja muito grande, e não tem numa área que vai ter atrito constante, e se tiver alguns sinais de doença arterial, se tiver, eu mantenho. Não sei se é de vocês, é a minha coisa. Agora, se eu tenho uma bolha no local que eu tenho certeza que vai ter um atrito e vai romper, eu já aspiro aquele líquido da bolha e mantenho protegido com um curativo ali para fazer uma barreira de proteção. Agora, se tem uma lesão, uma bolha que tem aspecto sanguinolento, purulento e sinais flogísticos, aí já é uma questão, de repente, de aspirar o líquido que tem ali. Se eu tiver intra-hospitalar, não tiver nada contra indicação, a gente realmente retirar o teto. Mas aí, como vocês falaram, domiciliar, a gente vai avaliar muito se vai romper ou não por conta de um cuidado. Como o doutor Gabriel falou, a gente só vai estar lá naquele período de 1 hora, às 23 horas seguintes ao cliente. Então, que se alguém quer colocar alguma... se vocês criaram um canal, o Aldo já vai se inscrever no canal se a gente criar um canal aí. Vamos ver. Vamos aí discutir uns casos, aqueles que a gente rompe, aqueles que a gente só aspira o líquido. Vamos discutir uns casos legais aí. Daniele Azevedo. Lesão causada por neuropatia diabética. Entendi aquela questão. Eu acho que ela quer saber se rompe ou não. Isso varia muito, não tem como definir. Porque, por exemplo, diante de uma lesão por pressão, estágio 3, tu pode botar hidrogel, tu pode botar alginato, tu pode botar hidrofibra, depende da estudação, depende da borda, varia muito do que apenas um título neuropatia diabética. É importante saber, né, a paciente é neuropata e tem uma complicação já crônica da diabetes, mas dentro da neuropatia ela pode se apresentar de diversas formas, como a gente está falando. Né? Pode ser um hemático, pode ser um fibritema seroso, pode ser um fibritema purulento, então varia muito do tipo, enfim, de como está se apresentando. Clóvis, eu queria pontuar nessa discussão a respeito do conteúdo da bolha, né? No contexto de um conteúdo que tem um aspecto infeccioso, pus, enfim, eu acho que sempre vale, na maior parte das vezes, vale a gente não só aspirar o conteúdo, mas a gente pensar na exposição para que a gente possa fazer o manejo da infecção, né? Porque se a gente mantém aquele tecido, por mais que ele esteja com bom aspecto, recobrindo a área infectada, a gente não consegue acessar essa área com infecção. E a gente tem excelentes coberturas no mercado, com relatos
que vão fazer o manejo dessa infecção de forma ativa e que muitas vezes, né, a depender do estado de saúde desse paciente, vascularização e controle glicêmico, a gente pode ter um excelente resultado em pouquíssimos dias. Então, acho que sempre, quando a gente tem no contexto de uma infecção, vale a gente levantar a grande possibilidade da gente expor a lesão, né, para que a gente possa fazer um manejo ativo dessa infecção, né, e não ficar ali recobrindo com tecido. Show, Ju, mas você, na tua prática ali, você tem alguma coisa, mesmo que realmente tenha esse tecido com aspecto de infecção, sinais flogísticos, tem alguma coisa que você acredita que te impeça de fazer essa expiração do líquido e remover o teto da bolha? Ou nada, se tiver sinais flogísticos, você já, independente de qualquer coisa, você rompe o teto? Olha, na maior parte das vezes eu vou romper e vou acessar. Agora, num contexto de um paciente com doença arterial obstrutiva periférica, eu avalio muito bem antes de fazer isso. Se eu não tenho vascular, se eu não tenho equipe multiprofissional como referência, eu sempre explico lá para os meus alunos, para os residentes que passam comigo, que por mais que tenha uma infecção, né, no contexto, a gente precisa de uma equipe multiprofissional para esse manejo de um paciente que tem obstrução, porque senão a gente está ainda mais correndo o risco de expor o membro. Então, digamos, se eu tenho essa bolha com esse conteúdo e eu tenho uma bolha que ainda não está num grau de tensão de rompimento, eu vou correr atrás da equipe multi para entrar. Já aconteceu comigo. Nem que precise, por exemplo, do endócrino para entrar com antibiótico, se for o caso, a depender do estado, ou se esse paciente já for acompanhado pelo vascular, eu vou recorrer ao vascular, porque é muito sério a gente tomar essa decisão. Sim. Mas fora do contexto da doença arterial, no geral, com bom prognóstico, eu vou sempre romper no contexto de uma infecção. Show. Gostei. Parabéns aos profissionais envolvidos, assunto de muita importância. Obrigado, Freitas. É a Andréia, ela é enfermeira lá do hospital onde trabalha. Obrigado, Andréia. Então tá em casa. Gabriel, aqui, a Daniele ela mandou de novo. A neuropatia diabética por conta da dormência que ela causa. Isso aí. Isso aí. Basicamente o que já tinha falado mesmo. O que a Juliana falou é muito importante. Às vezes a gente não vai ter acesso à equipe multi de forma eletiva, né? Que às vezes a gente encaminha e fala assim para o paciente, estou percebendo aqui que tem baixa perfusão, mas não chegou a um ponto de obstrução total, vai procurar um vascular e tudo mais. Mas vai ter situações que você não tem pulso. O paciente está em risco de amputar, então aquilo ali é caso dele na emergência hospitalar. Então, Então precisa revascularizar, fazer alguma coisa, porque não cabe mais a você. A gente também tem que saber até que ponto a gente vai agir, né? Às vezes, chega naquele ponto, não consigo mais agir, precisa de uma intervenção cirúrgica de forma emergencial, porque senão você vai perder o teu pé. E tem que falar real, porque às vezes a gente não fala, né, com medo, não. Ele tem que ter acesso a todas as informações que está acontecendo com ele. E muitas vezes assumir a responsabilidade da perda desse membro, né? Por não referenciar, por não orientar da forma mais adequada. Você tem que ir para emergência nesse momento, você tem que procurar o vascular, procurar um endocrinologista para controlar essa diabetes, enfim, são muitos fatores. Então é muita responsabilidade, né? A depender do cenário, como o doutor Gabriel falou, a gente precisa avaliar criteriosamente e assumir a responsabilidade, já que você assumiu aquele paciente, né? Avaliar a questão da perfusão, avaliar todos os detalhes e, independente da sua conduta específica enquanto profissional enfermeiro, referenciar para os profissionais que vão contribuir diretamente com a resolução desse caos, né? Muito bom. Você, profissional, conte para o seu paciente o risco que ele pode estar correndo. Exato. Porque quando o prognóstico for ruim e o desfecho não for o melhor, né, a gente não obtiver o êxito que a gente busca, pelo menos você informou o paciente o risco que ele estava correndo no contexto da existência daquela bolha e daquela possível lesão. Então, conte, converse, aponte todos os riscos,
o que a gente pode fazer, quais são as possibilidades, para que você consiga também dar poder para a tomada de decisão desse paciente também, né? Que é também responsável pelo seu cuidado. Cuidado não é só nosso, é dele também. Sim. Show de bola. Aldair, eu pego muito paciente com hiperqueratose. É normal. Cuidado bacana disso aí. Deformidade, neuropatia. Locais mais frente de incidência. Locais mais frente de incidência dos pés. Cara, que live. A gente ficava aqui até amanhã. Só que o Instagram, se a gente continuar, ele vai derrubar a gente. E uma live dessa tem que ficar salva, porque, meu Deus do céu, se eu perder uma live dessa aí, eu vou ter que marcar com você de novo. A gente vai voltar a falar do mesmo assunto. E não pode. Vamos responder essa última aqui, ó. O enfermeiro podiatra, seu olhar diferenciado, e dando a devida importância aos pés, fazendo isso aí. Essa é a nossa função, nossa bandeira de enfermeiro podiatra, é um olhar diferenciado. E a gente está vendo muitos profissionais que nem Ana, que busca todo dia aprender mais sobre esse assunto. Ana, já trocamos uma ideia numa consultoria que nós fizemos de paciente portador de lesões, né? Paciente diabético portador de lesões, e foi bem bacana. Então, a gente precisa de profissionais, mesmo que não estejam na podiatria, mas profissionais que têm habilidade de avaliar, identificar alguma alteração naquele pé e realmente encaminhar para a pessoa que vai resolver aquela situação. Incrível, enquanto o meu amor pela podiatria só aumenta toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com vocês, porque o quanto é específico, enquanto é importante o olhar, né, do podiatra. Então, coisas que a gente não consegue ver enquanto especialista na lesão, né, e não consegue visualizar naquele pé. Então, é extremamente, né, parabenizar vocês aí pelo trabalho, e um dia chegou nessa podiatria. Já chegou. A Silvana colocou aí, eu tive uma experiência não muito boa com isso, Riso. Falei para o paciente a gravidade e ele não consigo ver o restante. Pena. Ele me disse que o médico não tinha falado nada, o paciente acabou vindo a óbito. Caramba. Acontece. Parabéns a todos. Cara, que live. Eu anotei aqui, cara. Vocês estão sendo de brincadeira? Não, meu caderninho está aqui, cheio de anotações. Vou fazer depois dentro do que cada um de vocês falou sobre etiologia, sobre o que avaliar, as tomadas de decisões a partir de quê, aí fazer um negocinho para a gente colocar, que pelo menos aí direciona o colega ou o paciente ou o que fazer. Esse é um assunto que é mega importante. Acredito que vocês viram e mexem também. Recebe direct de colega pedindo orientação em que fazer e às vezes fica a mão presa ali que a gente não consegue, porque a gente precisa avaliar todos aqueles itens primeiro para a gente realmente tomar uma decisão. Rompe a bolha, aspira só o líquido que está dentro da bolha, o que fazer? Então isso aí vai conseguir direcionar a galera aí para isso aí. Galera, olha só. Só para complementar rapidinho, desculpa te cortar. Gabriel, deixa eu falar. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só encerrar essa live e vou voltar. Pode ser, vocês aceitam a gente voltar para trocar mais uma ideia? Porque se eu perder essa live aqui, cara, e não postar, eu vou passar mal. Galera, vou encerrar e já vou voltar de novo. Não vai embora, hein? Que a gente vai... Doutor Gabriel vai dar um alô ali, já vi o mundo falando na mão dele ali. Então não vai embora não, volta. Até já. Até já.